Fala pessoal da DYDX, deixando um recado breve aqui para você antes de entrar no nosso vídeo. A DYDX, como você sabe, uma das maiores exchanges descentralizadas do mundo, juntamente com a Uniswap, está lançando pela primeira vez, é a primeira vez que isso acontece com o DEXs, o seu primeiro programa de afiliados. Ou seja, dentro desse programa exclusivo, você vai poder receber merch, que é camisetas, bonés, acesso a os melhores eventos exclusivos da DYDX de trading do mundo, seja em São Paulo, Rio, Nordeste, em Singapura, em Dubai, e também um programa de afiliados que você pode ganhar até US$ 10.000. Então, não perca tempo, deixe o seu nome no formulário abaixo, que eles vão entrar em contato com você para os próximos passos. É exclusivo, não é um programa para todos, então aproveita agora e coloca o seu nome e suas redes sociais ali. Obrigado. Fala pessoal da DYDX, como vocês sabem, sempre tentando trazer alguém interessante do mercado, e nós trouxemos hoje a Rafaela Romano. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Acho que muitas vezes as pessoas acham que esse mundo das soluções centralizadas são mais difíceis, né? Mas quando a gente começa a usar, a gente vê quão fácil acaba sendo, né? Então, e quão disruptivos em termos de mudança de paradigma. Então, prazer estar aqui conversando com vocês. Show. Olha que a gente tentou já marcar algumas outras vezes, mas teve alguns desencontros, enfim, Rafael ela teve alguns problemas, eu tive alguns problemas, mas finalmente a gente está aqui para mais um podcast. É bem legal que você já conheça a DYDX, sabe que ela é uma das maiores do mundo, mas tem muita gente que talvez não conheça você na questão de background, né? Se pudesse se apresentar e falar um pouquinho. Legal, para quem não me conhece, então, estou no mercado já há mais ou menos uns 8 anos, né? Sempre atuei especificamente e muito focada na questão da produção de conteúdo. Por bastante tempo fui editora-chefe do Cointelegraph no Brasil, né? Ajudando aí nessa produção de conteúdo em larga escala para o mercado. No último ano, que talvez grande parte das pessoas começaram a me conhecer um pouco mais, fiquei muito focada na minha própria produção de conteúdo, né? Na verdade, hoje tenho também uma trilha em que eu publico diariamente ali um resumo do mercado. Então, vocês provavelmente já devem ter lido algum artigo meu, ou visto algum vídeo, ou pelo menos, e com certeza lido alguma notícia que passou aí pela minha mão em algum momento. Sim, eu lembro. é, Na questão do Cointelegraph, aquela entrevista que você fez com aquele minerador de Bitcoin, que ele tinha uma empresa de mineração, acho que era Uhum, Arthur, sim. eu não Da tô Arthur lembrando. Mine é o nome da empresa. A entrevista especificamente foi com Rai Nasser. Perfeito, é isso aí. E assim, geralmente eu sempre pergunto para convidados o que que eles sabem sobre a DYDX. Você comentou por cima que você tem conhecimento, falou um pouquinho sobre a questão de DEXs, né? Mercado descentralizado. Você usa bastante na questão de trading, ou você, assim, só dá uma olhada por cima, às vezes faz alguma coisa ali, colar, mas não é, vamos assim, heavy user? Sim, eu uso há bastante tempo já, né? E acho que acaba fazendo parte do dia a dia, parte das interações com os novos protocolos, né? Até a questão das pools também, né? Eu até tinha feito recentemente um estudo comparativo entre algumas decks, né? Que levava em conta. O estudo tinha como objetivo responder a pergunta como é que se escolhe uma exchange, sendo ela centralizada ou sendo ela descentralizada, né? As métricas especificamente das exchanges centralizadas que eu, né, considero. Eu acho que um primeiro ponto é o usuário se auto-perguntar se ele vai precisar de um suporte, né? Então, por exemplo, tem a questão, muitas pessoas ficam um pouco com medo com interagir com protocolos ou com empresas que são em inglês, né? Isso é uma coisa que as pessoas me dizem sempre, né? Então, acho que uma primeira pergunta eu estou confortável em usar uma plataforma que seja em inglês, né? Algumas vezes tem coisa em chinês, sei lá, né? Então, assim, eu estou confortável com esse ambiente. Se não, provavelmente você também vai ter que procurar uma coisa ali que seja do Brasil ou que já tenha toda essa tradução, né? Um segundo aspecto, aqui falando das exchanges centralizadas ainda, né? É a questão do volume de negociação, se tem PIX, né? Por exemplo, se você não tem cripto ainda, você vai precisar de um ramp, né? Ali é a questão da diversidade dos produtos que você quer, né?
Não adianta nada também você ser um super degenerado e quer pegar tudo em early adopter e abrir conta em uma exchange em que não tem esses produtos, né? E uma outra métrica que eu gosto muito é que as exchanges centralizadas, elas têm os fundos de emergência e as provas de reserva, né? A prova de reserva hoje praticamente todas as maiores exchanges do mundo têm, mas em relação ao fundo de emergência não é tão comum, né? A gente tem o mais conhecido da Binance, né? É, que eles até tem o nome, né, ali para fazer a piadinha, né, que esqueci agora, gente, como que é o nome do fundo da Binance ali? O Safu, Isso, é, exatamente. o Safu, né, e que tem lá um bi, né, é a métrica que eles sempre deixam ali, a a BitGet também tem um fundo de 420 milhões, né? Então essas são as métricas. Mas da mesma forma que se deve olhar as métricas para descobrir as exchanges centralizadas, também tem as métricas para as exchanges descentralizadas, né? E as métricas especificamente que eu acho que são legais de olhar, né? TVL, Trading Volume, a data, né, da qual aquele protocolo ali foi lançado, quantos mercados eles têm e as chains, né? E aí, nesse estudo que eu estava fazendo, é interessante, né? Porque a exchange descentralizada da de UX de UX tinha ficado em segundo em trade volume, né? Inclusive, ela perde ali um pouquinho em TVL para vários protocolos, mas em trade volume, por exemplo, é praticamente a segunda maior, né? Do mercado hoje. A única questão que para mim, assim, eu particularmente sou uma usuária de Solana, né? Que gosta ali de algumas coisas no Solana, então acaba especificamente para isso não sendo tão bom. E aí que entra as métricas realmente, né? Se tu gosta desse ecossistema, tu gosta no outro, né? Mas quando a gente considera a questão do trading volume, por exemplo, né? Ela é de longe ali uma das maiores e que provê para quem está interessado nesse tipo de coisa um volume de negociação ali, uma liquidez bem interessante, né, para o mercado, além de também tá aí há bastante tempo, né? É curioso também que assim, DeFi é muito recente, né? E aí, nessa pesquisa que eu estava vendo, a mais antiga é a Uniswap, de 2018, né? Mais a de vocês é de 2019. Então, tipo, ela é das mais antigas. Não parece muito tempo, né? Porque 2019 também não faz tanto tempo, mas quando a gente considera o nascimento de DeFi, também é uma das mais antigas, né? Então, tem essas duas métricas ali que são, para mim, das mais importantes, em que ela se destaca bastante, né? Show. Uma coisa que você falou sobre você ser, assim, heavy user da rede da Solana, né? E muita gente, até eu tento entender, né? Porque a gente vai acompanhando a Solana no mercado, a gente tenta pensar numa trilha lógica, mas é difícil, sabe? Três travamentos, problemas com o board, e você vê o token deles explodindo, enfim, o nível de uso da rede muito alto. Até ia perguntar pra você, o que que explica? Porque você vê outros tokens, como por exemplo a Chainlink, e até hoje todo mundo tá tentando entender por que ela não vai pra frente e você vê a Solana do outro lado com todos esses Sim. problemas. Teve a questão da FTX também. Poxa, eu posso listar aqui um montão de coisa, mas o que explica a questão da Solana? Cris, eu acho que tem dois pontos aqui que são importantes, né? O primeiro, que essa é uma pergunta que eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, cara, como é que é possível que quando a Solana trave é quando ela sobe, né? E eu acho que a primeira ponto é assim, ela trava porque tá todo mundo usando. Então, no momento em que a Solana trava, é exatamente o pico de interesse dela. Então, é por isso que ela sobe quando ela trava, porque na verdade ela travou porque ela subiu, né? Então a pergunta, na verdade, ela precisa ser inversa. E aqui um dos aspectos que eu acho mais interessante assim de considerar é que quando a gente pega comparativamente, né, até o pessoal depois aí pode abrir e olhar, por exemplo, os dados de daily transaction, né, e active wallet por day, né, a cada dia ali. Quando a gente olha isso, a Solana ela é ridiculamente maior e ela suporta muito mais coisas. De forma que a gente nem sabe o que aconteceria, por exemplo, com Ether ou com a BSC se ela tivesse que suportar esse número de transações. O que ia acontecer? Ia para $1.000 a FII, né? E aqui eu acho que a gente volta num aspecto que é o aspecto do trilema das blockchains, né? Que a gente chama, né? Então, sempre tem três coisas que precisam ser consideradas. A Solana, explicitamente, e no próprio white paper dela, ela diz que ela está privilegiando escalabilidade em detrimento das outras características. Então, o objetivo dessa blockchain é a escalabilidade. E ela nunca vai aumentar a FII. E para mim,
para o objetivo que eu tenho para a Solana, né, faz muito sentido. É claro que eu não vejo a Solana como o ouro digital, como a minha reserva de valor, né? Porque para reserva de valor existem outras coisas do trilema que precisam ser privilegiados e precisam ser mais importantes. Mas quando a gente está falando da Solana, o objetivo dela é escalabilidade e nunca aumentar a taxa. E isso significa que ela vai travar, né? Para mim faz parte do trilema. E aí quando você me pergunta, né, como é que pode uma blockchain que trava e tem todos esses problemas de board, e aí quando trava a galera vai lá no Discord e tenta resolver e tira o negócio da tomada, né? Por exemplo, uma adoção maior do que Chainlink, né? E eu acho que é uma lição que para mim foi muito difícil, assim, mas que hoje eu tô tranquila, que é entender que a realidade ela é o que ela é, e não o que a gente gostaria que ela fosse, né? E a realidade é que a galera adora memes, e que a realidade é que a galera não tá nem aí para soluções de oráculo e transparência, e como os dados são assegurados da forma mais eficiente possível. A galera não tá nem aí. Quantas vezes na minha vida eu já me apaixonei por projetos por conta de white paper, né? E fiquei lá nos pormenores técnicos e apaixonado com o protocolo que está resolvendo uma minúcia de uma questão de governança que vai fazer com que o protocolo seja mais descentralizado e resolva o problema histórico da centralização da nossa sociedade. E ninguém tá nem aí, daí a galera vai lá e coloca o meme, sei lá, do Popcat, que nem é bonitinho, porque tem aquele negócio gigante no top 100, top 50, sei lá, né? Eu acho que cripto tem um pouco de te ensinar que o que você acha, o universo tá cagando, né? Quando a gente tá falando de mercados, a gente tem que conseguir olhar para o que é realidade, para o que a maior parte das pessoas estão olhando, né? Eu acho que quando a gente aceita essa lição triste, que é a realidade não é o que a gente quer que ela seja, fica um pouco mais fácil, né? Eu acho que o aprendizado para mim da Solana é esse, né? Talvez não seja a blockchain que os cypherpunks tenham o maior orgulho na história deles, né? Mas com certeza é a blockchain que consegue fazer o onboarding de novos usuários e dos usuários mais degenerados ali da forma mais eficiente, né? E aí o mercado gosta e as coisas vão indo, né? Show. É exatamente isso que eu penso também. Tem a questão do. Até o próprio Antônio Juliano, que é o founder da DroidX, até 3 anos atrás, antes de lançar a V4, poxa, de 100 posts dele, 90 era sobre descentralização, como a blockchain era, enfim, não ia sofrer violações. Agora, se você ver o feed dele, 2024, ele fala, cara, não tô nem aí mais pra descentralização. Assim, olha que ele fundou a DroidX, enfim, pra você ver o peso dessa afirmação, né? Tá. A gente ficou de conversar também sobre BTC, claro que você é especialista em BTC. A gente falou um pouquinho, ficou de conversar sobre taxa de juros. Na época que a gente ficou de conversar, ainda estava mais alto. Agora caiu um pouquinho. E você sabe, todo lugar, qualquer subidinha do BTC fala, agora vai chegar no 100k. Ainda dá esse ano para chegar no 100k. Porque aí, acho que tem algumas outras reuniões, não sei se tem outras reuniões para a queda da taxa, Uhum. né? Mas ainda dá para chegar a 100k? Isso, tem. E aí, até inclusive, assim, para a galera saber, né? É muito curioso, porque quando a gente olha na economia em questões mais macro, né? Nós estamos vivendo um dos momentos em que o mercado está mais indeciso em relação ao que vai acontecer, né? Então, por exemplo, em relação à última reunião em que nós tivemos, né? A queda de 50%, que era considerada uma queda, desculpa, agressiva, até algumas semanas antes, assim, teve uma mudança muito grande, né? Na verdade, foi de um mês para o outro. Grande parte do mercado antes achava que ia ter um corte de 25 e acabou tendo um corte de 50, só um minuto. E aí, agora, depois que teve essa reunião, desculpa, depois que teve essa reunião, todo mundo já estava especulando, né, que o próximo corte que aconteceria seria de pelo menos 0,25, né? Porém, na semana passada, os dados relacionados ao mercado de trabalho vieram muito bons, muito acima do esperado. Isso faz com que a chance de não ter um corte na próxima reunião aumente, que era uma coisa que ninguém acreditava que não teria. Inclusive, até o pessoal consegue ver assim essas mudanças muito grandes com os dados do próprio Fed ali, né? Então, a gente está tendo mudanças quase semanais assim na expectativa do mercado em relação ao que vai acontecer,
Mas se espera, né, que tenha aí pelo menos mais um corte até o final do ano. Isso sirva de um impulsionador para o mercado. Mas eu acho que o aspecto interessante aqui é que, de novo, né, considerando os dados da última semana, porque cada semana as coisas mudam muito, né? Então a gente estava com uma expectativa quase de recessão, né? Por exemplo, com o índice de SAM ali já batendo índices que indicavam recessão. Aí as coisas começaram a melhorar, todo mundo começou a pensar no soft landing, agora já nem tem land, já tá, tipo, super indo bem as coisas, né? Então vai mudando muito drasticamente, assim, as expectativas. E o bom, pelo menos desse momento, né, é que caso tenha um corte, as coisas tendem a melhorar, mas não tendo um corte, um cenário em que a economia dos Estados Unidos está bem, também está tudo bem, digamos, né? É melhor do que, enfim, um cenário macro mais complicado. Mas o que tem afetado o preço do Bitcoin nesse momento, assim, sempre está sendo essas questões mais macro relacionadas à guerra, né? Então, sempre que acontece alguma notícia aí de maior acirramento dos conflitos que tem acontecido, o Bitcoin tende a cair, né? Então, assim, tem a questão que eu acho que é mais, e talvez vai ser uma das questões mais relevantes para o preço do Bitcoin chegar, por exemplo, né, aos 100 mil dólares, ali que é as eleições dos Estados Unidos, né? Então, acho que a gente sempre é movido por narrativas, né? Engraçado, passa uma coisa, chega para o próximo, próximo. Acho que a expectativa do mercado agora está em relação à economia dos Estados Unidos e que a gente sabe, né, que o Trump tem se posicionado cada vez mais pró-cripto, né? Então, a expectativa do mercado é um posicionamento cripto ter uma performance muito boa. Mas claro que existe uma coisa que é, no geral, todos os mercados, o mercado financeiro tende a subir pós-eleição, até de forma um pouco descorrelacionado com quem ganha, mas por conta de uma métrica que é a métrica da previsibilidade, né? Historicamente, e em todos os tipos de mercado, o mercado gosta de previsibilidade, na verdade, né? Então é meio que como quando sai o resultado, pelo menos tu já sabe o que você tem que esperar. Então fica um pouco mais factível, né? O futuro. E aí tende a ser um bom momento para os mercados, de forma geral, o período pós-eleição. Claro que aí, nesse caso, é uma questão específica, porque um dos candidatos é muito pró e o outro candidato, enfim, não tem se posicionado também tanto em relação a isso, né? Mas eu acho que talvez seria o maior impulsionador ali que a gente teria para poder chegar, né, aos 100 mil dólares. Eu também vejo dessa forma, mas aí até emendando essa pergunta, seria tão ruim assim para o mercado cripto um cenário de Kamala sendo presidente dos Estados Unidos? É que é uma questão muito maior, né? Eu acho que até, assim, do que especificamente o Bitcoin, né? É claro que a Kamala também não fez nenhuma declaração que eu saiba extremamente contra o mercado, né? Mas a gente sabe que o governo atual, especificamente nos Estados Unidos, que é o governo dela, não tem sido tão favorável, né, a cripto. Então é uma continuação, na verdade, do cenário atual, né? Basicamente, assim, que provavelmente continue Gary Gensler, né? E que nós continuamos tendo a SEC com um posicionamento talvez um pouco mais conservador, né, em relação ao mercado. Então, daí seria uma continuação de um cenário não tão positivo, mas também não tão negativo, diria assim, né? Então, acho que não diria que é o fim do mundo, mas claro que é o cenário que a comunidade cripto, de forma geral, está menos positiva, né, em acontecer. E aproveitando essa que a gente acabou de falar um pouquinho sobre Bitcoin, eu também uso Bitcoin, eu também trato ele como reserva de valor, mas é sempre bom, sabe, não tentando fazer um pouco o advogado do diabo aqui, né? E você falando sobre que, poxa, a questão da taxa de juros, aí o Bitcoin tá muito relacionada, e algumas pessoas iam meio que criticar, poxa, a questão de ser uma reserva de valor vai para água abaixo, sempre dependendo de uma narrativa, sempre dependendo de um fator extra para subir ou para descer. Ele não devia ser mais imune sobre esse tipo de coisa. E o que que você pode falar, principalmente você que representa tanto a comunidade de BTC no Brasil, né? O que que você pode falar que, olha, não é assim ou não é bem assim? Eu acho que tem uma espécie de. Não sei se fenômeno, não sei que nome eu posso dar a isso, né? Mas existe um fenômeno, enfim, né? Em que
é comum que a gente atribua uma causa a algo que aconteceu, que talvez aconteceria de qualquer forma, né? Então, assim, talvez o Bitcoin atingiria o valor que está agora, mesmo se tivessem acontecido várias outras coisas diferentes, né? Mesmo se não tivesse tido ETF, talvez ele estaria no valor que ele está agora. Mesmo que nada do que aconteceu tivesse acontecido, né? Talvez a adoção teria acontecido da mesma forma, né? Então, quando caiu lá, sei lá, 80% no, não no ciclo passado, no anterior, a gente falou, foi culpa da China que baniu o Bitcoin. A China já baniu o Bitcoin 400 mil vezes, né? E continua banindo. Né? Vira e mexe, adotou medidas ali para, sei lá, fazer alguma restrição ao setor, né? Então, foi por isso que caiu? Ou ia cair de qualquer jeito, mas aí, né, a hora que cai tem uma coincidência temporal, a gente diz, aconteceu por causa disso, mas aí a gente diria que teria acontecido por qualquer outra coisa também. Né? E quando a gente não tem o que falar, a gente diz que os dados on-chain mostram que foi liquidação de alguém, né? Então eu acho que existe um pouco desses dois aspectos, né? Que muitas vezes a gente diz, olha, isso aqui aconteceu por conta disso, e a gente sempre fica esperando a próxima coisa que vai acontecer, né? E dizer assim, então agora vai subir se Trump for eleito, né? E talvez vá subir mesmo sem ele ser eleito. Então existe sempre assim, né? Tem até um filme bem legal que eu acho que representa um pouco isso, que é o Mister Nobody, né? Que ele vai contando, enfim, o que aconteceria com a vida dele em cada uma das coisas que ele vai escolhendo. E talvez no final do dia, assim, a trajetória do Bitcoin ela seja independente dessas coisas, porque ela é direcionada, né? Exatamente por essa compreensão de cada vez mais agentes de que o Bitcoin funciona como uma reserva de valor, mas a gente precisa justificar as coisas que estão acontecendo, né? Porque os humanos eles funcionam desse jeito, né? Com narrativas e com história, né? Por isso que enfim, existem histórias aí de mais de 2000 anos que a gente continua contando na história da humanidade. Então, eu acho que ele funciona sem narrativas, mas é uma característica humana justificar com narrativas. Né? Então, eu acho que, independente de qualquer uma dessas coisas, a trajetória do Bitcoin ela vai ser ascendente. Né? Mas durante esse percurso aí, durante as próximas décadas, a gente vai continuar dando ainda né, uma justificativa para o preço se comportar em determinado momento, hoje, amanhã, na semana que vem. Então, caiu por causa da guerra, né, caiu por causa disso aqui. Todos os dias, né, a gente vai compondo esse mosaico, mas a trajetória talvez seja ascendente, independente desse mosaico de coisas que a gente vai dizendo que faz parte, né, do dia a dia dos ativos. E a narrativa que eu gosto mais é a do Michael Saylor, 3 milhões de dólares no cenário, no cenário normal, né? No cenário normal. Essa é a narrativa que eu tô mais É, achando. tem uma melhor, que é do foi até um post só de um carinha da Fidelity, que é Hum, 1 bi por Bitcoin, né? E ele usa para chegar nesse valor uma teoria, né? Que chama teoria do Metcalfe, né? A teoria do Metcalfe é a teoria que é usada para o processo de valorização das redes sociais, né? E ela diz que as conexões elas geram o valor elevado ao quadrado, né? Então, cada vez que existe, né, as conexões assim, elas vão se multiplicando, né? Porque a gente tem, tipo, 5 pontos, eles fazem muito mais do que 5 conexões, né? Eles podem fazer várias conexões. Então, tem esse método, digamos, né, de valuation ali de redes, né, de redes gerais, que é usado muito em redes sociais. E aí ele aplicou essa rede para o Bitcoin e ele chega a 1 bi no valor do Bitcoin, acho que em 2038, talvez, né? Então a gente tem várias, assim, teses também. E o que é interessante dessa tese do Metcalfe é que ele mostra que no passado aqueles, os especialistas de redes sociais, que eram os mais positivos, não chegaram nem perto da projeção do que se tornou. Né? Então, os sim. caras que olhavam para as redes sociais, quando as redes sociais nasceram, falavam, cara, no melhor cenário é os 3 milhões, Sim. né? Todos eles erraram para baixo. Né? Então, quem sabe também todos nós positivos erremos para baixo e Metcalfe aí seja o futuro. Assim, eu tinha visto, acho que um artigo ou um vídeo que, sabe, esse pessoal, consultoria McKinsey, que geralmente o pessoal contrata aí, falou que, não coloca internet no celular porque você vai vender 2.000 unidades. A gente geralmente sempre erra para baixo, né? Tá, você sabe que o negócio da DYDX, 90% da DYDX, assim, tem gente que faz trade dos ativos mais clássicos, vai, BTC, Ethereum, mas 90% é meme coins, moedas, enfim, que nasceram ontem, projetos que ainda estão em ascensão. Muita gente critica o mercado por causa disso, que, poxa,
isso é valor mobiliário que vocês estão tentando fazer, tá contra a lei, ou se não está contra a lei, está numa área muito cinza. É, eu não sei qual é o momento que você está agora, eu não sei se você, vamos dizer assim, é parte do time de BTC maximalista, ou você, enfim, dá um espaço para alguns certos projetos, como, acho que seria melhor, como que a Rafaela mudou desses anos todos, se ela já foi a parte do time que qualquer coisa é cripto e tá tudo certo, ou você agora é só 100% BTC, ou você tá um pouco mais equilibrado, o que você pode dizer do que mudou de você desses últimos 5 10 anos? É, legal. Eu nunca fui maximalista e não sou, tá? Porém, a maior parte das pessoas me veem como maximalista Sim, eu porque também, é de até você fato, falar isso. é de fato sobre o que eu mais falo e mais estudo e mais produzo conteúdo, né? É exatamente porque eu sei que existe o que a gente chama, né, de jornada da morte das altcoins, né? Quando a gente vê o gráfico assim, Sim, é 90%, 95%, 99%, sei lá quantos por cento das criptomoedas tendem à morte, né, em um ciclo. Então, eu até tenho uma questão ética, assim, um pouco, né, que como sendo alguém que produz conteúdo, de falar de uma coisa que eu acredito que caso as pessoas, né, me ouçam, vai ser o risco de dar errado é muito menor, né, do que se eu falar, enfim, de uma meme ou de qualquer outra coisa ali que pode estar muito bom em determinado momento, mas e se a pessoa ver aquele vídeo depois de 3 meses e não for mais, né? Então acho que existe esse aspecto, então eu acabo falando muito, muito, muito mais sobre o Bitcoin, mas eu nunca fui maxi e não sou, né? E sempre teve alguns projetinhos, assim, que eu sempre adorei, né? Alguns deram muito errado. Por exemplo, quando eu entrei no mercado ali em 2016, por ali, né? Eu adorava um projeto chamado Steemit, né? Que tinha como objetivo ser uma rede social descentralizada. E tinha tudo, né? Tinha um Instagram já, naquela época, descentralizada, rodava super bem. Tipo, o projeto não foi pra frente, faz parte, né? Como eu falei, a maior parte dos projetos não vão para frente, né? Tem um projeto especificamente que eu uso já há quase 3 anos, que é, por exemplo, o Steppen, né, da Solana, que é o Move to Earn, né? Então, é um aplicativinho ali para te incentivar a fazer exercícios, né? Então, tem vários projetinhos ali que eu continuo usando durante bastante tempo, né? Eu acho que o ecossistema de DeFi, especificamente as DEX, né? Elas são o que a gente tem de mais substancial no setor, né? Então é por isso que vocês, desde 2019, né, estão atuando e passaram o ciclo, né, e continuam forte em ciclo. Então acho que existem vários projetos também que eu me sinto muito mais confortável também, né, de falar e estudar, etc. Mas eu, Rafaela, tenho me tornado uma pessoa cada vez. Vou usar a palavra conservadora, tá? Conservador tem enfim, vários significados, né? O que é muito curioso, porque o meu arroba é disruptivas, né? Mas vou usar a palavra conservadora nesse momento, assim, né? Mas eu tenho focado muito mais numa tese que é do ouro. Tenho gostado muito do ouro, das commodities, né? Com um espacinho ali no meu coração para as coisas mais disruptivas do mercado, né? Sempre olhando para o que está acontecendo também. Então a gente fica para trás muito rápido, né? Então, tudo que surge, eu tento entender e usar para me atualizar, né? Mas eu acho que no final do dia, infelizmente, assim, grande parte das pessoas acabam indo nessa euforia e de um jeito eufórico em coisas muito novas, muito, meu Deus, tá subindo demais, acaba se ferrando, né? Essa é a realidade, né? E eu sei porque as pessoas me falam, né? Tipo, fiz isso aqui, fiz isso aqui, entrei com 10 mil, agora tem 5 para recuperar, comprei essas duas moedas aqui, o que, que tu acha? É duas que tu nunca ouviu falar na vida, né? Então o pessoal tende a fazer besteira, então até por isso que eu quando eu falo com as pessoas, né, e tô nessa posição de falar sobre, eu tendo a adotar um comportamento um pouco mais conservador também, né, mais do que talvez eu seja, até, né, para que, enfim, não tenham danos, né, do que, enfim, a gente fala ali pro pessoal. É, eu diria que a gente vai ficando mais autoconsciente da responsabilidade que a gente tem, principalmente para falar com. Quando você fala para sua família que, ó, tô trabalhando com cripto, inevitavelmente vai chegar esse tipo de conversa. Olha, então, tá vendo isso daqui? Eu vi ontem na notícia. Tem como você falar se vai subir, se vai cair? Enfim, é meio que complicado. Tá. A gente falou sobre um pouquinho sobre Bitcoin, mas eu queria também tocar num outro assunto que, já que você explicou que você na Bitcoin maximalista, acho que você não vai se sentir ofendida se eu perguntar, né? É,
Muita gente, acho que você já ouviu falar do Renato Trezetão, né? Enfim, quem não já ouviu falar nesse mercado agora? E ele é muito vocal, muito controverso, enfim, e ele também é do time que, olha, BTC não se muda mais, você mantém como ele tá, e se você quiser outras soluções, vai para uma L2, enfim, uma Layer 2, e é isso aí, e você já tem do outro lado também pessoas que parece que morreram, mas depois voltaram com suas narrativas. Se eu não me engano, acho que é o Roger Ver, que é o dono do Bitcoin Cash, aí fala, não, tem que mudar, porque desse jeito não, as coisas não vão para frente, a gente não vai ter a adoção que a gente quer. É, é isso mesmo, não devemos mudar de jeito nenhum, absolutamente nenhum cenário, o BTC, o código dele, ou a gente deveria estar aberto a esse tipo de mudança? A minha opinião em relação a isso, ela até mudou um pouco, tá? Mas eu acho que nesse posicionamento eu tendo sempre a primeiro colocar uma premissa ética, que é a premissa é o código aberto, todo mundo pode tentar fazer o que quiser com ele, né? Inclusive, enfim, pensar em formas de colocar memes, né? Mas o protocolo do Bitcoin, ele também é um protocolo de consenso que requer o consenso de diversos players, incluindo desenvolvedores, incluindo comunidades, incluindo mineradores. Nós, enquanto investidores, também fazemos parte desse ecossistema e acho que devemos manifestar as nossas premissas éticas, os nossos objetivos em relação ao Bitcoin, alocando ou não em determinadas coisas, né? E falando ou não em determinadas coisas. E até por isso que, por exemplo, eu acho que eu me arrependo de ter feito um vídeo sobre Dog Go to the Moon, por exemplo, né? Que eu tinha um posicionamento talvez um pouco mais flexível, um pouco mais. Ah, deixa eu ver o que eles estão fazendo, né? Mas eu acho que o objetivo do Bitcoin, né, é realmente ser e a alternativa do sistema fiduciário tradicional, né, e ajudar, enfim, as pessoas a terem uma alternativa frente à desvalorização das moedas fiduciárias. E nesse sentido, eu acho que não deve passar por muitas atualizações, assim, eu acho que não tem porque a gente tem a rede da Solana que trava para pôr memes, né? Por que a gente vai precisar colocar memes, mais memes na rede do Bitcoin? Assim, me parece um pouco contraprodutivo, né? Então, atualmente, assim, meu posicionamento é um tanto quanto contra também, né? Esse tipo de coisa na rede do Bitcoin. Mas, claro, de novo, né? Respeitando a premissa de que o código é aberto e respeitando a premissa de que existem consenso, existe um debate que precisa ser feito, né? E a partir do debate a gente tem que entender qual é o nosso posicionamento e aí agir de acordo com esse posicionamento do que a gente acredita que é o melhor para o futuro do Bitcoin. E quando a gente pensa no ouro, né, dizendo que a gente fala, cara, o Bitcoin é o novo ouro. Que característica do ouro que mudou, né, em 5 mil anos de história? Nenhuma, e ele continua ali exercendo de forma muito boa o seu papel, né? Então, quando a gente tem esse debate, né, galera, dizendo, sei lá, tem que gerar renda para os mineradores, né, diz, os ordinals foram super importantes para recompensar os mineradores no momento em que não tava conseguindo manter, né, a rede ali, tava muito barato. Mas é por isso que existe uma dificuldade variável, né? E é por isso que a dificuldade muda, para que caso não esteja sendo relevante, a dificuldade caia e a galera pare, né, de minerar. Então acho que já foi resolvido, né, esse problema, por exemplo, a gente não precisa resolver ele com memes. Então, particularmente assim, nesse momento de novo, né, foi uma evolução, né, ou uma mudança, não vou falar de evolução, uma mudança no meu posicionamento, mas hoje eu também acho que é contraprodutivo a gente pensar no desenvolvimento dessas coisas na camada um do Bitcoin. E aí, aqui até, né, para o pessoal que tem interesse nesse tema, eu até fiz um vídeo longo falando sobre o Bitcoin DeFi. E eu considero que são três coisas quando a gente fala de Bitcoin DeFi, né? Existem os tokens na rede do Bitcoin, que é o que são os satoshis raros, que são os ordinals, né? O BRC20 ali. Existe as soluções e os tokens que utilizam de alguma forma a rede do Bitcoin, né? Que é, por exemplo, Stacks, que compartilha a questão do consenso. E existem os protocolos que usam bitcoins sintéticos, né? Então, que aí são coisas que não tem muito a ver com a rede do Bitcoin, né? São simplesmente ativos colateralizados que funcionam na rede do Ether, né? Sim, em muitas delas, mas que tem um ativo que é lastreado no preço do Bitcoin.
Então, ali possibilitam, por exemplo, stake, né? Em algum sentido. Então, eu acho que, dentre essas três coisas que existem hoje, que são os tokens na rede, as blockchains e tokens que utilizam a rede e os ativos lastreados que rastreiam o preço do Bitcoin, as outras duas soluções elas me parecem um pouco menos danosas, né? E que vão gerar menos problemas para a gente, assim, né? Então acho que se a gente quer muito fazer DeFi no Bitcoin, não tem como, meu Deus do céu, não dá para segurar o ânimo e o desejo. Ir para esses dois lados aqui, né? Eles tendem a ser menos danosos e gerar menos problema para a gente no futuro ali para resolver. Perfeito. A última pergunta que eu queria fazer para você é uma pergunta que eu faço para todos. Eu fiz pro Razin, fiz pro Castaneda que veio também, fiz para, enfim, pro Gustavo Cunha, um amigaço. É um pouco de futurologia, né? Você deve ter respondido já isso em outras ocasiões. Em 20, 30 anos, como é que você enxerga o Bitcoin? Como ele vai impactar a sociedade? As pessoas vão na padaria utilizar o BTC para comprar o seu pãozinho? Ou vai ficar só como reserva de valor? Ou a gente vai ver mais esse caso que, por exemplo, o Chapo Bank está usando, como você trava o Bitcoin, você recebe, assim, dividendos em fiat. Seria, assim, uma visão geral de 20, 30 anos para o BTC. Legal. É, bom, é claro que assim, 30 anos é muito tempo, né? E acho que as inovações e as mudanças que a gente estamos vivendo fazem com que seja muito difícil, assim, projeções com um tempo tão longo, principalmente que o Bitcoin tem 16 anos, né? Então, tem isso. Mas a previsão vai ser muito baseada nos dados atuais, né? Considerando o que tem acontecido, acho que o Bitcoin tem se consolidado como uma reserva de valor, né? Cada vez mais. E é muito interessante quando a gente olha exatamente para o ouro, né? E por mais que muitas pessoas digam assim, mas ninguém compra nada com ouro também, existiu um momento na história em que o ouro foi usado como moeda, em que as pessoas compravam um pãozinho com ouro, né? Então existiu esse momento também na história da humanidade em que o ouro foi mais usado como uma unidade de troca. E apesar dos 5 mil anos de história do ouro, por exemplo, né, ainda hoje o ouro não faz parte das teses de investimento da maior parte das pessoas, né? Então, nós temos os portfólios modelos do mercado financeiro tradicional, né? Um deles é, por exemplo, a carteira 60-40, né? Em que você tem ali uma divisão entre o mercado, entre renda fixa e ações, né? O ouro não está dentro dessa carteira. O ouro não está dentro de praticamente nenhuma tese de investimento, né? Nesse sentido. Então, eu acho que pode ser, assim, realmente que o Bitcoin ele se consolide muito como uma reserva de valor, que possa ainda assim não fazer parte de todos os tipos de portfólio, né? Mas que vai fazer parte, assim, sempre de todos os investidores que estão olhando para essa proteção contra a valorização, a desvalorização das moedas, né? Então, eu acho que, considerando o que a gente está vendo, assim, eu acho que ele vai funcionar cada vez mais como uma poupança, né? E acho que as pessoas vão ver, assim, quando elas pensarem, nossa, preciso guardar aqui para minha aposentadoria. Talvez seja a carteira de portfólio que elas vão estar se considerando, né? Então, de acordo com o que tem acontecido, eu acredito que é uma consolidação cada vez maior, né? Da ideia de que o Bitcoin é uma reserva de valor ali para gente. Perfeito. Então, acho que a gente já conversou sobre bastante coisa do mercado. Queria agradecer o seu tempo. Enfim, eu sei que você tem outras. Pelo que eu vejo sempre no LinkedIn, você sempre está em um evento já palestrando, falando sobre cripto. Enfim, eu acredito que sua agenda esteja bem corrida. E é isso, pessoal, da JoyDX, mais uma pessoa interessante do mercado para a gente conversar sobre um- uma variedade de tópicos sobre o mercado cripto. Então, a gente se vê numa próxima ocasião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar like. E é isso aí. Tchau, tchau.